A gente dá sequência ao estudo de gases, que nós começamos algumas aulas atrás. E quando a gente começou a falar de gases, eu apresentei para vocês essa equação que está aqui, ó. E falei que nós íamos estudar com mais detalhes nas próximas aulas. Bom, a gente começa a estudar com mais detalhes agora, então. Quando eu apresentei para vocês, lá no início, na introdução sobre gases, eu falei que normalmente, quando um gás sofre uma transformação, a pressão, o volume e a temperatura modificam, normalmente. Mas que havia alguns casos onde uma dessas três grandezas poderia se manter constante. Então a gente agora estuda justamente dois desses casos. O primeiro caso é onde o volume do gás não muda. O volume do gás ele permanece constante. E nesse caso a gente fala que é uma transformação isométrica. Isso pode receber outros nomes, pode ser chamado de isocórica ou isovolumétrica. Se o volume do gás ele não muda e permanece constante, ou seja, a pressão vai aumentando e o volume continua sendo o mesmo volume que estava no começo. Se você tem uma situação como essa, você pode cancelar o volume aqui da sua equação e ficar com uma equação mais simples, onde o volume não aparece. A segunda transformação que eu vou explicar para vocês aqui hoje é a transformação onde a pressão do gás não muda. Se a pressão do gás não mudar, conforme o gás for aumentando o seu volume, a pressão permanece constante nesse gráfico da pressão em função do volume. Na equação que a gente tem, que eu apresentei para vocês aqui naquela aula, a pressão sendo constante, você pode cancelar essas pressões da equação e ficar com uma equação mais simplificada. Olha só, um exemplo, tá? Suponhamos que você tem um carro, ele está no sol, e daí o pneu ele está recebendo sol e ele começa a esquentar. O pneu do carro sai de 300 Kelvin. Lembra que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin no estudo de gases. A temperatura sai de 300 Kelvin e vai para 320 Kelvin. Aumentou a temperatura. Se a pressão do gás no início era de 30 atmosferas, quanto passa a ser a pressão final? Perceba que a gente tem uma condição de uma grandeza que não muda aqui. E é o volume. O pneu do carro, ele esquentou, a pressão aumentou, mas ele continua com o mesmo tamanho. O pneu não aumentou de tamanho. Ou se aumentou, não foi significativo para a gente considerar aqui. Trazendo a equação no qual o volume não muda, para a gente utilizar aqui nessa resolução, e colocando os dados enunciados na equação, ou seja, pressão inicial 30 atmosferas, temperatura inicial 300 Kelvin, temperatura final 320 Kelvin. Se você resolver isso da forma como você achar mais fácil, pode multiplicar em cruz, cancelar os zeros, enfim. Você verifica que a pressão final desse gás seria de 32 atmosferas. Para vocês praticarem um pouquinho, eu deixei um exercício para vocês aqui. Alguma coisa não muda nesse exercício. Uma daquelas grandezas, daquelas três grandezas. Vocês têm que analisar, verificar qual a equação que é melhor para você resolver o exercício, colocar as temperaturas sempre em Kelvin. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar um comentário embaixo no vídeo ou me perguntar pessoalmente, ok?